Olá, pessoal. Aqui é o professor Cláudio Carneiro. Nós ainda estamos falando sobre as noções introdutórias do direito tributário e na aula de hoje nós vamos falar sobre a classificação dos tributos. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa importante é que nós vamos abordar a nossa Constituição e o Código Tributário Nacional. Então, nós temos uma informação importante para passar para vocês, é que a Emenda Constitucional 18 de 65, ou seja, de 1965, então nós estamos falando da Constituição de 1946, foi ela que introduziu o sistema tributário como uma modalidade autônoma. Então, para mim, a Emenda Constitucional 18 é uma das emendas, se não a mais importante emenda constitucional que nós tivemos de todas as constituições, que foi o embrião do sistema que nós temos hoje na Constituição de 88. E aí, antes da gente falar da classificação dos tributos, que é muito importante, nós tivemos diversas discussões acerca da nomenclatura do tributo e, consequentemente, a sua natureza tributária. Então, pessoal, a nomenclatura do tributo hoje ela é irrelevante. O que importa mesmo, pessoal, é a natureza jurídica. Isso é que é importante para a gente poder classificar um tributo, se ele é um imposto, se ele é uma taxa, se é uma contribuição de melhoria, se é um empréstimo compulsório ou uma contribuição social. E lá no artigo 4º do CTN, e aí eu coloquei aqui uma forma didática que eu sempre uso em concurso, que é destacar em vermelho os pontos mais importantes para você guardar, muito embora esse material também fique aí para você, não é? Então, o artigo 4º do CTN, ele é categórico ao determinar que a natureza específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Então, o que caracteriza um tributo não é a sua nomenclatura, é a sua natureza jurídica. E o que caracteriza a sua natureza jurídica é a definição do seu fato gerador. Tá? Então, o artigo 4º do CTN diz lá que o que determina a natureza jurídica é o fato gerador, sendo irrelevante para classificá-la ou qualificá-la a denominação, ou seja, a nomenclatura, e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Atenção, pessoal, atenção. Para provas objetivas, múltipla escolha, valerá sempre o que diz o artigo 4º. Ou seja, é irrelevante para classificar o tributo a sua denominação, a sua nomenclatura, porque a lei pode chamar um tributo X de taxa e não ser uma taxa porque possui outras características que não são adstritas a uma taxa. E tampouco a destinação legal do produto da sua arrecadação. Isso para a prova objetiva é o que vale. Agora, a gente vai ver mais à frente, ao discutir determinados tributos, você vai ver que esses tributos possuem uma destinação endereçada, ou seja, uma rubrica própria em relação à sua destinação. Mas volto a dizer, o que prevalece é sempre o dispositivo legal. Tá? Então, para a prova objetiva, o que caracteriza a natureza jurídica de um tributo? É o seu fato gerador. Como é que a gente define o fato gerador? É pelo nome? Não. É pela destinação legal? Não. Tá? Então, o que define é o fato gerador da respectiva obrigação definido em lei. Beleza, pessoal? Bom, vamos avançar aí, então. Então, nós temos a classificação dos tributos
e já adianto para vocês que hoje essa é a classificação que vale. Daqui a pouco a gente vai ver essa discussão, mas essa é a classificação que está valendo, porque essa é a que é adotada para o STF e é essa que você vai adotar para o seu concurso. Então, nós temos aí 5 espécies de tributos. Nós temos impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais, ou também chamadas de contribuições especiais. Então, essa é a chamada teoria penta. Lembra do Brasil? Penta de 5, são 5, pentapartite, ou também chamada de pentapartida, mas o que importa é o prefixo penta, que são 5 espécies de tributos no Brasil. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá. Qual a importância disso? Bom, nós tivemos aí algumas teorias, tá? E teoria, raramente, a não ser que seja uma teoria muito consolidada, como esta, uma teoria adotada pelo próprio STF, então a jurisprudência sempre vale, sempre prevalece. Então a gente vai dar sempre aqui dicas para vocês de súmulas, de jurisprudências, tá? Principalmente algumas temáticas do direito tributário, para vocês terem uma ideia da importância do tema. De 1988 até 2019, nós tivemos a edição de mais de 450 mil leis tributárias. Se a gente incluir atos administrativos normativos, vai para mais de 3 milhões de normas tributárias. Então é muita coisa, né? Concurso para carreira fiscal é um concurso que o direito tributário tem que estar afiado. Então, primeira teoria é a chamada teoria bipartite. Eu já antecipei para vocês que a teoria que prevalece hoje, por conta da decisão do STF, está aí no seu material, não precisa se preocupar em escrever. Eu procurei fazer um material bem didático para você não precisar ficar escrevendo nada. Então, a teoria que prevalece é a penta, são 5. Mas a evolução das teorias, ela começou com 2. Ou seja, nós estamos falando da Constituição de 1891. Aqui nós estamos falando da Constituição de 1988, tá? Mas na Constituição de 1891, nós tínhamos apenas 2 tipos de tributos: os impostos e as taxas. Cláudio, qual a diferença de imposto para taxa? Calma que a gente vai chegar lá, vamos didaticamente. A partir da Constituição de 1946, que foi aquela Constituição importante sobre a qual ocorreu a Emenda Constitucional 18, em 1965, e a partir daí a edição do Código Tributário em 66, né, logo depois, passou a incluir mais uma. Então, entrou a contribuição de melhoria. Quando entrou a contribuição de melhoria, nós passamos a ter a teoria tripartite, ou seja, 3 tributos. Quais? Impostos, taxas e contribuição de melhoria. Onde é que está escrito isso, Cláudio? Na Constituição. Se você der uma olhadinha no artigo 145, que é por onde você vai começar o seu estudo, e você vai ver que também, a reboque do 145, nós temos o artigo 5º do Código Tributário Nacional, mas de antemão já digo para vocês, olha, cuidado com este artigo 5º. E, aliás, cuidado com alguns artigos do Código Tributário Nacional, que eu vou dar dica para vocês aqui,
beleza? Mas vai lendo ele, mas cuidado que eu vou falar já já. Passamos então à teoria quadripartite, que define 4 espécies de tributos. Olha aqui, ó, impostos, taxas, contribuições sociais e de melhoria. Vejam que há uma dicotomia dessas contribuições, mas aqui estão inseridas dentro de uma classificação só, e nasce o empréstimo compulsório. Então, nós teríamos 1, 2, 3, 4 tipos de tributos. E como nós dissemos, a teoria que prevalece é esta aqui, pessoal. Por que é essa aqui? Porque é essa que é a teoria sustentada pelo STF quando do julgamento do recurso extraordinário no âmbito do Supremo Tribunal Federal desde 1992. Pô, Cláudio, eu preciso ficar decorando recursos para o meu concurso? Não, porque não precisa, porque eu vou falar aqui para vocês e já vou deixar tudo mastigado para vocês, tá? Então, não precisa decorar o recurso, mas eu estou te dizendo que foi através do julgamento do recurso que o Supremo Tribunal Federal definiu que hoje, no Brasil, nós temos 5 espécies de tributos e, portanto, a teoria pentapartite ou pentapartida. Para quem não é da área de direito, vejam, ô Cláudio, qual a importância da jurisprudência? Deixa eu fazer um parênteses aqui rápido. Hoje no Brasil, concurso que envolve direito prevalecerá sempre o que diz a jurisprudência, tá? Sempre. Nas provas objetivas, os examinadores, eu fiz parte de banca há muito tempo, os examinadores têm o cuidado de não confrontar o texto legal que não foi julgado inconstitucional ou foi recepcionado com alguma decisão de jurisprudência para não anular a questão. Então fiquem tranquilos quanto a isso, que a gente conhece a coisa como funciona. Então vejam, quando tiver jurisprudência consolidada, eu falarei para vocês e até dou o número do recurso caso você queira pesquisar, mas confie na gente. E nós temos 2 dinâmicas para quem não é da área de direito. Nós temos no âmbito do Supremo Tribunal Federal a chamada repercussão geral, e no âmbito do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, as demandas repetitivas, os recursos repetitivos. Em síntese, o que é a repercussão geral e o que os recursos repetitivos, respectivamente, no Supremo Tribunal Federal e no STJ, fazem de importante? Eles aplicam eficácia erga omnes a todos os processos, escolhendo um processo mãe, julgando aquela matéria, e aí todo o Poder Judiciário tem que entender que o tribunal consolidou o entendimento naquele sentido. Então, claro, a repercussão geral e a incidência dos recursos repetitivos, eles são recentes, não são antigos, não são dessa época. Então, óbvio que nessa época você não tinha a repercussão geral, nem tinha o repetitivo, tá? Mas quando isso é importante para imunidades, é importante para algumas matérias, mas essa é a nossa função aqui, dá tudo mastigadinho para vocês. Então, naquela época não tinha repercussão geral, mas em 1992 o Supremo, então, no recurso extraordinário que está aí citado para vocês, ele entendeu, portanto, que hoje são 5 espécies de tributos, e é isso que você vai dizer na prova, marcando a opção como verdadeira. Impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Empréstimo compulsório. Bom, e aí, olha o artigo 5º aqui passando de novo, olha aqui. Então, para o STF,
o artigo 5º, que trazia apenas 3 espécies, ele não foi recepcionado pela Constituição, tá? E onde a Constituição prevê todas essas modalidades que estão aí? Artigo 145, que traz 3, imposto, taxa e contribuição de melhoria. O 148, que traz o empréstimo compulsório. E o 149, que traz as contribuições sociais, compondo, portanto, 5 modalidades. Ok, pessoal? Então, volto a dizer, é isso aqui que você tem que guardar na sua cabeça, tá? E esse entendimento aí do STF, tá? Agora, há quem sustente, e eu coloco isso no meu livro, mas aí é só a título de curiosidade, porque isso aqui cai também em prova, mas cai da seguinte forma. Vejam, esse julgamento foi em 1992. Em 2002, foi editada uma emenda constitucional, e essa emenda constitucional criou a contribuição de iluminação pública, que desde já faço uma ressalva para vocês, embora a gente vá ver isso também, mas vejam, a taxa de iluminação pública, ela foi julgada inconstitucional, a taxa. E aí o governo veio e criou a contribuição de iluminação pública. Então, cuidado, isso aqui é uma coisa, taxa de iluminação pública é uma coisa, não pode mais, foi julgada inconstitucional, e aí o governo veio, criou a contribuição de iluminação pública, que é válida, está lá na emenda constitucional, introduzida pela emenda constitucional 39, e isso está no artigo 149A da Constituição, tá certo? Então, com o advento da emenda constitucional 39, foi criada mais uma contribuição, que é a contribuição de iluminação pública, de competência privativa dos municípios e do Distrito Federal, como essa receita, que é para custear o serviço de iluminação pública, ela é destinada aos entes federativos, elas não podem mais ser consideradas como parafiscais. E aí eu vou fazer aqui uma observação importante, pessoal. Você deve ter ouvido falar nas chamadas contribuições especiais, eu citei há pouco. O que é uma contribuição especial? Bom, antigamente, a depender de quando a pessoa se formou, há muito tempo atrás, eu peguei essa época, por exemplo, eu completo esse ano 24 anos de magistério em Direito, né, e 34 de magistério. Então, assim, eu peguei várias fases do direito e concurso, em torno de 20 anos já trabalhando com concurso. Naquela época, nós tínhamos as chamadas contribuições parafiscais. A gente vai ver isso também, fiquem tranquilos, mas estou só adiantando para você poder entender isso aqui. E aí eu te digo depois como fazer numa hora de um concurso público, numa questão de concurso. Naquela época, nós tínhamos as contribuições parafiscais. O que é o prefixo para? Significa ao lado, paralelo, ao lado. Parafiscal é estar ao lado do fisco sem ser fisco. Quem que é fisco, pessoal? União, Estado, Distrito Federal, município, tá? São os entes federativos. Então, parafiscal significa um tributo que visa dotar de receita entidades que não são fisco, estão ao lado do fisco, mas que o Constituinte entendeu que, por serem entes colaboradores, eles mereceriam ser dotados de receita tributária. Me dá um exemplo, Cláudio.
sindicatos, entidades sindicais, né? Apesar de terem perdido recentemente a contribuição tributária. As entidades de classe, né? Essas eram contribuições parafiscais lá na origem, mas a gente vai ver isso aí. Então, como surgiu a contribuição de iluminação pública, que não vai para uma entidade privada, vai para os municípios e para o Distrito Federal, essa classificação hoje ela ficou meio capenga. Então, hoje você vai observar nos livros, que os livros chamam de contribuições especiais. Pô, Cláudio, como é que eu uso na prova? Contribuições sociais, que é o que diz lá o Supremo. E normalmente o examinador, então, ele coloca a questão da contribuição de iluminação pública separada, para dizer se aquela opção ela é verdadeira ou falsa, ou seja, dentro da questão ela é a falsa ou é a verdadeira. Contribuição de iluminação pública pode, é constitucional, está no artigo 149A. Então, nós temos hoje 5 espécies de tributo: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições sociais. A contribuição de iluminação pública ela é um tributo que veio depois desse entendimento do Supremo, mas que não cancelou o entendimento do Supremo. Então, poderíamos dizer assim: o Supremo Tribunal Federal elenca 5 espécies de tributos no Brasil, a saber, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Verdadeiro. O Sistema Tributário Nacional comporta a contribuição de iluminação pública como natureza tributária. Verdadeiro. Ok? Se por acaso uma prova disser, que eu acho pouco provável, mas se uma prova disser, com o advento da contribuição de iluminação pública através da emenda constitucional 39, como está aí no seu slide, a doutrina classifica os tributos através de uma teoria hexapartite. Se não vier nenhuma outra opção dizendo a pentapartite, essa é a verdadeira. Porque se vier as duas, corre o risco de anular a questão. O examinador não quer isso. Então, ele tem muito cuidado ao fazer questão de prova. Por isso que é importante também, pessoal, o traquejo de fazer prova. Mas eu sugiro para vocês que deixem para fazer questões um pouquinho mais para frente. Vai dando uma estudada, né? Pega aí 4 blocos, 5, e aí sim, vai para as questões. Mas vou te dar mais uma dica, pessoal. A pior coisa que tem num concurso é você se desmotivar. Você jamais pode perder a motivação. Você pode estar cansado, você pode estar estressado, você pode estar sem dormir, mas perder motivação nunca, nunca. E você ficar fazendo, estou falando só de direito tributário, tá, gente? Você ficar fazendo questão de direito tributário que você ainda não está preparado para fazer, só para treinar, não vale a pena, porque você vai errar, você vai ficar desestimulado, você vai achar que direito tributário é difícil e vai querer abandonar. Tá? E eu vou te dar uma frase importante. Os covardes nunca tentam, os fracos ficam pelo caminho e só os fortes sobrevivem. Eu, quando estava estudando para concurso, vou te dar 2 dicas aqui para a gente fechar esse bloco, porque a matéria eu já passei para vocês, mas o mais importante é saber estudar. Quando eu entrei na sala de concurso, tinha uma frase lá que o professor escreveu e saiu. Ninguém viu que foi ele que escreveu, depois a gente descobriu. O seu sucesso começa onde os outros terminam com fracasso. Não o fracasso da derrota, mas o fracasso da desistência. É esse fracasso que você não pode deixar ocorrer na sua vida. Então, vou te contar a historinha, que nós temos 5 minutos aí, que serve de motivação para você estudar e confiar em mim. Eu, quando fiz a graduação em Direito, eu
eu não queria seguir determinadas carreiras porque eu já era concursado numa área da polícia, né? E até então não queria fazer outro tipo de concurso. Então o direito tributário, por exemplo, naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Meu professor de direito tributário, ele... para vocês terem uma ideia, minha primeira aula de tributário foi o efeito drawback na importação, não sabia nem que era tributo, que era, enfim. Então ficava aquele pacto tácito, né? Ele dava aula para ele, a gente ficava naquela, pensando na vida. Moral da história, eu saí da faculdade sem saber nada de tributário, prova em grupo com consulta com média 9,5 em tributário, sem saber absolutamente nada. Aí fui começar a estudar para fazer concurso. E aí eu vi o quanto isso me custou caro, porque na época eu não precisava, mas depois comecei a precisar. E a carreira que eu queria era a carreira que o direito tributário era o forte do concurso. E aí eu falei, bom, vou fazer um módulo de tributário, vou fazer uma pós de tributário e estudo para concurso e cai para dentro, e trabalhando, pessoal. Beleza. E aí eu falei, cara, não é possível, eu não sei nada de tributário, não sabia nada. Aí comecei a comprar livro. E os livros eram feitos para quem escreveu, não era para quem lê, porque se não entendia. Hoje eu tenho mais de 600 livros tributários, tudo catalogado aqui. E aí eu falei, não, agora é uma questão de honra. E aí eu comecei a estudar tributário, estudar, passei no concurso, caí no tributário, caí na dívida ativa e estudando, aí fui me especializando, mestrado, doutorado, pós-doutorado e tal, e o tributário passou a fazer parte da minha vida. Então, meu recado para vocês é o seguinte, nenhum de vocês, escreve o que eu estou te falando, nenhum de vocês que está me assistindo aí sabe menos tributário do que eu sabia quando eu saí da graduação em Direito. Então, eu entendo perfeitamente onde você encontra dificuldade, qual é a parte que você não lê e o examinador cobra, tá certo? Então, por favor, pessoal, sigam as nossas dicas aí que você vai se dar bem. Porque perdemos aqui 5 minutos eu falando sobre isso, mas você pode ter certeza que eu vou adiantar esses 5 minutos para vocês e você vai otimizar o teu estudo, para você não ficar devorando livros, estudando igual louco. Não é assim que você passa concurso. Você tem que estudar igual louco? Sim. Em termos de tempo. Tem que estudar o máximo que você puder. Mas igual um louco, sair estudando tudo que você vê pela frente, não. Você tem que estudar de forma coordenada. Você tem que estudar sabendo o que você está estudando, de forma didática, para que esse conhecimento ele venha sedimentando na tua cabeça, e aí aquela matéria vai começando, porque olha só, o direito tributário, pessoal, é um direito de justaposição. Não tem essa de, eu sou bom em obrigação, mas sou ruim de crédito. Não tem essa. Direito tributário é um direito de justaposição. Ou você sabe ele ou você não sabe. Diferente, por exemplo, eu sou bom em contrato, sou ruim em sucessão. Ok, pode ser. Eu sou bom em crimes contra a honra, mas não sou bom em crimes contra patrimônio ou crimes contra a ordem tributária. Ok, mas aqui não. Aqui eu não consigo saber me dar bem num tributo específico, ISS, se eu não sei o que é obrigação, se eu não sei o que é crédito, se eu não sei o que é lançamento, cai uma questão de decadência de ISS, tu não sabe. Certo, pessoal? Então vai por mim. Não falo mais sobre essas dicas, tá? De como estudar, porque já foram 2 blocos falando sobre isso, um pouquinho cada um. A partir de agora, pessoal, confie na gente, caia para dentro aí, vamos estudar o que interessa e já a matéria vai ficando mais pesada. Então, você já tem aí dicas de como fazer e espero que já tenha começado a ler, a Constituição e esses artigos do Código Tributário. Beleza, pessoal? Então, nós vamos ficar por aqui e a cada bloco nós vamos tendo aí artigos para você lendo, jurisprudência, e vamos seguindo a nossa matéria. Tá bom, pessoal?